Olá, você que acompanha a Matsuda nas redes sociais. Estamos de volta com mais um Matsuda em Foco, programa que leva a você dicas importantes para o seu manejo no dia a dia da propriedade, para o seu trabalho. Claro, é a contribuição da Matsuda, além de colocar à sua disposição produtos de excelente qualidade. A Matsuda leva a você muitas informações úteis para o seu dia a dia através do Matsuda em Foco. E hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, que é o leite de búfala. E para falar a respeito deste assunto, dos principais diferenciais do leite de búfala em comparação ao leite tradicional e todos os aspectos relacionados a esse assunto, a gente tem aqui o prazer de receber o médico veterinário João Gabriel Carvalho. Seja muito bem-vindo, João. Olá, Alessandro. Olá, pessoal que nos assiste. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Acho que a pergunta mais direto ao ponto aqui seria justamente essa, né? Qual que é a diferença básica quando a gente pensa no leite da búfala com o leite da vaca, o leite tradicional que a gente conhece? Olha, Alessandro, então tem diversos trabalhos, a própria Matsuda fez um trabalho intenso ano passado em relação a isso, avaliando a composição do leite, tanto de búfalas quanto de vacas leiteiras por todo o Brasil. Então, desde a Ilha do Marajó até o Rio Grande do Sul, a gente tem análise desses leites e basicamente o leite de búfala ele é mais concentrado do que uma vaca leiteira. Então, ou seja, por exemplo, proteína, uma vaca ela vai ficar entre 3 a 4% ali, dependendo da raça, dependendo do volume de leite produzido no dia. E quando você compara com uma búfala, ele pode subir acima de 4. Então, 4,5, a gente já viu 5, 5,5, dependendo da composição da dieta e também do nível produtivo dessa búfala. Mas, principalmente, a diferença é a gordura. Então, para quem gosta de consumo de burrata, por exemplo, para quem gosta desses queijos já específico de búfala, a gordura é um componente muito importante para a produção de queijo. E quando a gente compara de uma vaca, que ela vai depender também, vai variar muito, dependendo muito com a raça, né? Você comparar uma Jersey com uma holandesa, você tem uma variação grande e também o volume produtivo. Mas também vai ficar em torno de 3,5, podendo chegar a 4, muitas vezes a Jersey é um pouco mais alta. A búfala tem um potencial de chegar a uma gordura muito alta. Então, normalmente o que a gente vê 5%, 4,5%, mas dependendo da raça, da dieta dessa búfala, ela pode chegar a 8, 9, 10% de gordura. Algumas búfalas na Itália pode chegar até 12% de gordura. Ou seja, você tem 3, 4 vezes mais gordura no leite da búfala em relação à vaca. Isso é muito importante para a produção de queijo, né? O queijo ele depende muito da quantidade de gordura ali na composição. E não só a proteína e gordura, mas os minerais. Os minerais da búfala no leite eles são mais concentrados. Ou seja, o leite de búfala ele é muito mais concentrado que uma vaca leiteira, uma bovina. Então, esse leite ele tem uma demanda nutricional muito mais alta para ser produzido. É uma questão nutricional muito específica para você atingir esses níveis tão ricos, que o leite já é um alimento completo e muito rico na natureza. Então, o leite de búfala é ainda mais concentrado, ele tem um valor biológico muito mais alto, um dos melhores alimentos do reino animal que você vai consumir naturalmente. Queria que a gente falasse um pouquinho agora do leite A2A2 e dos potenciais benefícios para a saúde com o consumo desse tipo de leite. Bom, então no mercado nós temos também a produção de leite A2. Então, o que seria o leite A2? É um leite que ele tem a produção de beta-caseína, ou seja, a proteína do leite, diferente. Não em relação à quantidade de proteína, né? A gente já falou a variação da proteína, mas o tipo de proteína. Então, a beta-caseína A2, diferente da beta-caseína A1, não é em relação, por exemplo, à intolerância à lactose, que muita gente confunde, não é alergia ao leite, mas é aquele incômodo. Então, muitas pessoas, até mesmo a crianças recém-nascidos, têm aquelas cólicas intestinais, eles passam um pouco mal quando ingerem leite e ficam com aquela sensação de incômodo. Muitas vezes, isso não é intolerância à lactose e também não é alergia ao leite. Pode ser em relação ao desconforto na digestão da beta-caseína A1, que é o nosso leite comum. Então, o leite de vaca que a gente compra no mercado, sem ser específico, por exemplo, leite integral, leite semi-desnatado ou desnatado, ele tem a beta-caseína 1. Então, se uma pessoa sente desconforto ingerindo esse leite, ela pode testar ingerir um leite A2A2,
que seria um leite que só tem beta-caseína A2. E a búfala é um animal que produz o leite A2. Então, uma das diferenças também no leite é que a búfala ela vai produzir esse leite A2. Então, para você que tem desconforto quando ingere leite ou não se sente bem, se sente estufado, vamos dizer assim, tente ingerir o leite A2, que muitas vezes pode ser essa questão na digestibilidade da beta-caseína. E o leite específico A2 não vai te fazer esse mal. Agora, como esse leite ele é produzido e quais são os métodos utilizados para garantir que as vacas produtoras, ou melhor, as búfalas produtoras, né, sejam geneticamente A2A2? Bom, então o leite A2, em relação a bovinos, você pode selecionar animais que são produtores especificamente de leite A2. Ah, tá. Então a vaca também consegue produzir leite assim. A vaca também consegue, mas okay. Na hora de você utilizar um sêmen ou escolher um touro, você tem que escolher aquele animal específico que produz o leite A2. Então, muitas vezes isso, você utilizando, você tem no seu rebanho animais A1, você vai utilizando genética para transformar esse rebanho em animais A2, que a gente diz, que vão produzir apenas leite A2. E isso você vai ter um valor financeiro melhor na hora da venda do seu leite, porque o laticínio tem um produto específico para ser comercializado. Mas, falando de búfalas, 100% das búfalas são A2 específico. Entendi. Então, nas búfalas, na seleção, você não precisa procurar por touros A2. Todos eles já são especificamente A2. Então, muitas vezes que a gente vê também é a pessoa que tem aquele incômodo na gestão de leite comum, quando migra para o leite A2 de búfalo, ou não vai atrás do leite A2, mas fala, não, vou começar a tomar só leite de búfalo, não tem mais esse incômodo, porque 100% do leite é A2 também. Então, quando você pensa nisso, a ingestão de queijo de búfala vai ser proveniente de leite A2 também. Então, para quem tem incômodo ingerindo queijos comum, né, queijo Minas, ou você pega uma mussarela comum de supermercado, quando você faz a ingestão de queijos provenientes de búfala, então uma burrata, uma mussarela de búfala, você vai estar ingerindo leite A2 e isso não vai deixar o desconforto também, porque as búfalas são 100% A2. Bom, a minha última pergunta seria sobre a diferença em termos de eficiência na produção de queijos entre leite de búfala e leite de vaca, né, a produção de queijo. Acredito que você já deu uma adiantada em uma resposta anterior, mas queria que a gente complementasse isso, trouxesse mais alguns detalhes a respeito dessa pergunta. Com certeza. Então, quando a gente fala da produção de queijo, a gente já falou de gordura, que vai ter uma diferença muito grande na composição, e a gordura que determina a quantidade de leites por quilo de queijo produzido. Então, quando você pega, por exemplo, um queijo Minas padrão, isso varia muito da composição do leite de vaca, tá? E também em relação à região do Brasil, mas isso pode variar, por exemplo, de 5 litros, 6, 7 ou 8 litros para a produção de 1 quilo de queijo, certo? Quando a gente fala de bovinos. Quando você migra para a búfala, como ela tem aquele 50% a mais, ou muitas vezes o dobro de gordura, você diminui também a quantidade de leite para a produção de queijo. Então, isso pode baixar para 6, 5 ou 4 litros de leite para a produção de 1 quilo de queijo. Da mesma forma, quando a gente fala de requeijão, que vai uma quantidade muito grande de leite, muitas vezes 10, 12 litros, você pode ter uma queda para 8, 7 litros, muitas vezes até menos, dependendo da composição do leite. Então, em relação à eficiência de produção de queijo, para quem produz queijo em casa, quando você utiliza leite de búfala, financeiramente é muito melhor, porque o rendimento desse leite é melhor, então você vai usar menos leite para produzir queijo e até mesmo de queijo de melhor qualidade, certo? Então, financeiramente, para quem tem produção de queijo e estava pensando em considerar a produção de búfalas para produzir queijo, financeiramente é muito bom, porque o rendimento também é melhor e você vai gastar menos litros de leite para produzir o seu queijo, produzir sua mussarela, sua burrata, independente do que você está trabalhando. João, obrigado pela participação aqui no Matsuda em Foco. Bom, obrigado, Alessandro, obrigado pessoal que nos assistiu. É um prazer estar aqui com vocês e o Departamento Técnico está à disposição de vocês. Só para lembrar que a Matsuda tem um produto específico para búfalas, para bubalinos, que é o Matsuda Top Búfalo, que você encontra por todo o Brasil, através de um representante ou através também do nosso site matsuda.com.br. Ficamos por aqui, um abraço, até o próximo encontro.